Amém. Bom dia. Como é bom estarmos juntos aqui, não é? 4 domingos sem pregar. Gente, olha, tô com medo até de martelar o dedo, né? Mas eu sei e me alegra o coração e que todos nós pudemos receber ao longo desses 4 domingos muito dos outros pastores aqui da casa. E eu particularmente fui muito ministrado, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Você crê nisso? Você crê que quando você abre a palavra de Deus e você lê, há algo da parte de Deus sobrenatural que toca o teu coração e mexe dentro de você algo? Você crê nisso? Você já parou para pensar que a palavra de Deus é o único livro que é a voz de Deus para nós? Algo sobrenatural. Amados, nós não fazemos ideia das batalhas espirituais, das guerras espirituais que acontecem quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus e lemos ela. Que você possa ser estimulado todos os dias a ler a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você então a abrir a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 24. Vamos ficar de pé conforme você for encontrando. Quantos pais estão empolgados aí para terem um tempo de qualidade com seus filhos nesse acampamento? Amém. Vocês viram que vai ter pescaria, você vai poder ensinar o teu filho a limpar um peixe. Eu já vou levar minhas latinhas de atum, né? Porque sabe lá se vai, mas enfim. Você que é raiz, né? Talvez você diga assim, já ensinei meu filho a limpar peixe faz tempo, ó. Eu vou precisar aprender antes, aí eu vou poder ensinar meu filho. Tamo junto, né? Tem uns aí, né? Tem alguém mais que não sabe limpar peixe, que vai ter que aprender para ensinar teu filho? Olha aí que bênção. Atum, sardinha enlatado no mercado, vai te ajudar bastante. Mas não conta para ninguém que você está levando, hein? Vamos ler então, 1 Reis capítulo 17, versículo 8 em diante, até o 24, diz assim. Então o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para te dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos. Ele perguntou, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse, não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente, foi piorando e, por fim, morreu. Disse ela a Elias, homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me dos meus pecados e matar o meu filho? Elias, porém, respondeu, dê-me seu filho.
tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, porque trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Amém. Feche os seus olhos. Pai querido, nos achegamos a Ti, pois só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Nos achegamos a Ti porque a nossa esperança está em Ti. Nos achegamos a Ti porque Tu és bom, Tu tens boca e fala conosco. Nos achegamos a Ti porque sabemos que pela palavra de Deus o Senhor ministra as nossas vidas e transforma o nosso ser. Nos achegamos a Ti porque a nossa religião não está pautada nas nossas ritualísticas, mas ela é um relacionamento com o Deus Criador do universo. Nos achegamos a Ti porque Tu és bom e Tu estás no meio de nós. Então, que nessa manhã nós possamos receber da Tua porção, que nessa manhã possamos ser transformados por estas águas que jorram do Teu trono e nos lavam, e molham o nosso coração, e encharcam a terra seca dos nossos pensamentos e muda o nosso destino. Que nessa noite, que nessa manhã, a nossa vida seja colocada diante de Ti e nós possamos ver o Teu trabalhar e o Teu agir, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Como vocês perceberam, que eu falei nessa noite, vai ser uma palavra longa. Brincadeira. 4 semanas sem fazer piada, gente. Pensa na dificuldade. Nessa história, nós encontramos algumas coisas muito valiosas. Muito valiosas. Aliás, eu gostaria de fazer um parênteses aqui, só um instantinho. Nós já compramos uma porta que vai fazer distinção entre o nosso auditório e o lobby, tá? Nós vamos ter uma separação de ambiente para que aqui possa se viver um pouco mais de forma silenciosa no momento da pregação, no momento da adoração. E então eu gostaria de pedir a gentileza para que todos vocês que estão me ouvindo aqui, que estão no lobby, possam nos ajudar com o silêncio do ambiente, para a gente prestar atenção na palavra e não incomodar quem está realmente querendo ouvir a palavra. Amém? Deus abençoe. Volta aqui. Nós encontramos nessa história uma mulher que vive uma experiência onde o destino dela é mudado, onde ela tem um encontro genuíno com Deus. E este encontro, ele é um encontro marcado pelo amor de Deus, marcado pela presença do Senhor. Um encontro marcado pelo toque de Deus, onde ela vai viver um processo de bênçãos. Diga comigo hoje, um processo de bênçãos. Assim como nós cantamos hoje pela manhã, em que a bondade do Senhor nos seguirá. Ela tem nos seguido e ela tem nos alcançado. E nós vamos encontrar momentos específicos na vida dessa mulher, onde é exatamente isso que acontece com ela, assim como tem acontecido com todo aquele que tem se achegado ao Senhor.
No início dessa mudança do profeta Elias, um profeta que foi levantado para uma nação, um profeta reconhecido como que um dos maiores profetas, um profeta inclusive que está no Novo Testamento em citação, em aparição, promessas das quais ele voltaria, ou o espírito dele voltaria de alguma forma, de alguma maneira, por conta do perfil e da missão que ele estabeleceu enquanto vivo no momento do Antigo Testamento. Um profeta que nós sabemos que confrontou um Deus falso, Baal. Um profeta que viveu as suas realidades, mas que seguiu a vontade de Deus e cumpriu o seu propósito. Que deixou um sucessor. Um profeta que marcou história aqui nesse planeta. E esse profeta, então, no momento, um pouco antes do desbravar da sua missão, da sua grande missão para com as nações, ele recebe uma direção de Deus, lá no versículo 8 e 9, onde diz assim: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. E perceba que Deus faz questão de dizer como que se fosse no passado, como que se fosse algo já estabelecido. Ele diz: dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Mas a gente acabou de ler e a gente percebe que, a gente sabe disso, que há ali um dilema que essa viúva vive. E nós já vamos chegar na viúva. Mas é muito interessante que antes de que esse dilema aconteça, antes que Elias e a viúva de Sarepta tenham um encontro, antes que ela seja provada, antes que ela tenha que decidir entre dar o seu último pedaço de comida para ela e seu filho, ou dar para este profeta, Deus está dizendo que Ele deu ordem a uma viúva para ser aquela que sustentaria Elias. Não para uma refeição, mas para uma estação. E se a gente parar para olhar de trás para frente, a gente vai perceber que Elias ficou na casa dessa viúva por 3 anos. Aqui nós encontramos vestígios de como Deus trabalha no tempo dele e no tempo do homem. Vestígios de como Deus trabalha no Kairos e como Ele trabalha no Cronos. Vestígios de como o Senhor predestina algumas coisas antecipadamente, mas Ele não retira a responsabilidade e a decisão daquele que já está predestinado. Olha só que interessante. Aqui tem um fundamento bem polêmico para parar e pensar nos primeiros 2 versículos desse texto. E nós encontramos essa realidade onde o Senhor decreta, Ele dá ordem, Ele estabelece e promete que através desta viúva a provisão de Elias seria garantida. Então Elias, debaixo dessa certeza, debaixo dessa palavra, porque Elias é um profeta, e um profeta, um filho de Deus, ele se move debaixo de uma palavra, amém? Nós nos movemos debaixo de uma palavra, nós nos movemos debaixo da bênção de Deus, nós nos movemos debaixo das promessas que o Senhor tem para nós. E Elias então vai adiante, vai a Sarepta, essa cidade que fica perto de Sidom, e quando chega ao portão da cidade, ele vê uma viúva apanhando gravetos e lhe pergunta: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela estava saindo para buscar a água, ele diz: traga também um pedaço de pão. Como que se fosse mais uma informação esquecida por Elias. Mas ele diz: traga também um pedaço de pão. Naquele momento essa viúva para. E ela para como a maioria de nós um dia parou. Porque ali, aquele pedaço de alimento que ela iria fazer, preparar, não é só uma fatia de bolo, como essas deliciosas que a gente compra, que a Rose faz, mas
Neste punhado de alimento está o destino dessa família. Neste punhado de alimento está a condição de vida ou morte desta família. Neste punhado de alimento representado pelo destino desta família. Ela para. Até então pegar água seria fácil. Mas o alimento foi o momento em que ela teve que parar e decidir: ou eu cuido de mim, ou eu creio que Deus cuidará de mim. Vocês estão entendendo a diferença? É um momento onde essa mulher ela tem que parar e ela tem que tomar essa decisão. E ela de repente diz assim: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa, tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha, um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos no momento em que ela se encontra com Elias para preparar essa última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Não é essa a proposta do mundo para nós? Apanharmos alguns gravetos ao longo dos nossos anos? Recolher um punhado de farinha, um punhado de azeite, um tanto de azeite? Preparar o nosso alimento? Trabalhar um pouco? E então morreremos. Irmãos, esse diálogo ele fala para nós, ele fala conosco numa profundidade muito além do que só um momento de encontro entre duas pessoas. Essa história ela fala de destino. Este punhado de alimento fala a respeito do tempo aqui na vida, desses 120 anos que a gente vive. Fala a respeito de uma vida com propósito, de uma vida sem propósito, de uma vida na dependência, de uma vida na força do braço. Essa viúva, a decisão dela não era somente oferecer ou ofertar uma refeição, oferecer ou ofertar um tempo de caminhada, mas a decisão dela era uma decisão de vida ou de morte. E ela abre o coração dela para esse profeta, dizendo: olha para mim, olha onde eu estou. Eu sou uma viúva, não tenho um marido para cuidar de mim, a minha vida é essa aqui, eu passo necessidade, eu moro em Sarepta, é uma cidade onde foi de onde Jezabel nasceu, Sidom, Etbaal, pai de Jezabel, governava, reinava aquele lugar, ou seja, uma cidade idólatra, uma cidade com caminhos de morte, uma cidade que tinha promiscuidade de relações ilícitas para adorar Baal, uma cidade que matava criança, uma cidade tenebrosa, terrível. Imagine só você morar numa das piores cidades do mundo e ainda ser uma viúva, sem condição financeira para se sustentar o teu filho, porque o contexto aqui da viuvez era escassez financeira. E de repente chega alguém para essa mulher e diz assim: me alimenta primeiro, que esse Deus que eu conheço vai te alimentar para o resto da tua eternidade. Diz para mim se não é uma decisão de vida ou de morte. Essa viúva, ela abre o seu coração para o profeta, ela fala a respeito da sua realidade. E obviamente, sabendo que ela não tinha mais nada para comer, está muito fácil deduzir que ela também não tinha amigos, não tinha com quem contar. Quantos de nós não chegamos assim na igreja, não é verdade?
Eu e a pastora ouvimos histórias de pessoas que chegam na igreja que não tem um amigo sequer com quem contar. Às vezes a condição financeira é até boa, mas a pessoa não tem propósito de vida, não tem destino, está naquela vida como que se fosse amarrado nela. Uma realidade de morte batendo a porta. Uma realidade de caos e confusão. Uma realidade de terror. E assim muitos de nós nos achegamos nos caminhos do Senhor. E aí parece como que se houvesse uma esperança que nos foi proposta, mas a oferta é assim: o que você tem, o que sobrou, o que está dentro do teu coração, me entrega. Porque não tem como eu e você desfrutarmos da vida com Deus se nós não abdicarmos ou desistirmos da nossa vida antes. Não tem como nós desfrutarmos dos caminhos do Senhor, da intensidade das suas promessas, da vida pela fé, se nós não desistirmos antes de todas as nossas próprias armas. Ah, meus irmãos, esse bocado de comida representa muita coisa aqui nessa história. Esse pouquinho de azeite e pouquinho de farinha representa muita coisa na mão dessa mulher. Elias, porém, diz a ela no versículo 13, não tenha medo. É como se ele estivesse dizendo, está ruim, vai piorar, mas já já vai ser a melhor coisa que você vai viver daqui para sempre. Não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Amados, se Elias não fosse um profeta, se ele não fosse o retentor da palavra, se ele ali não fosse o porta-voz de Deus, seria um ato de tremendo egoísmo, mas Elias não está aqui na pessoa dele, ele está aqui em nome do Senhor, ele está aqui representando a entrega que essa viúva precisava fazer para Deus. E neste ambiente, neste lugar, neste momento ela é desafiada. E aí ele vai dizer, depois, use o resto. Mas que resto é esse? Que resto é esse se ela estava dizendo que ela iria fazer o que ela tinha para fazer e depois eles morreriam? Aqui ele já começa a trazer a esperança. Aqui na proposta que ele oferece a ela, ele já começa a trazer esperança, dizendo, se você assim o fizer, vai ter resto. Se você assim o fizer, haverá uma provisão divina. Use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Sabe por quê? Porque quando eu e você entregamos o nosso tudo para Deus, nós recebemos o tudo dele para nós. Quando eu e você damos esse passo de fé no escuro, entregando o nosso tudo para Deus, Deus imediatamente abre as comportas do céu e derrama bênçãos sem medidas para mim e para você. Porque a promessa do Senhor, ela é abundante. A promessa do Senhor é de abundância, é uma de vida abençoada na atemporalidade. Para os filhos de Deus, Deus sustenta a vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Irmãos do meu coração, pense no contexto dessa viúva, e você quer saber de uma coisa ainda pior? Acabe foi o pior rei de Israel. De todos os reis que tiveram alguns terríveis, ele foi o pior. Elias fugiu da presença de Acabe no início do momento em que ele falou que não choveria.
que as pessoas passariam necessidade, porque Deus estava punindo aquele povo. Ele vai para Sidom, para a região de Sidom, ele vai para Sarepta. Sarepta era o berço do deus Baal. Veja o contexto dessa viúva, e em meio a um cenário completamente trágico, onde tudo parece que está por acabar, onde tudo parece que não há mais esperança, aquela mulher que ouviu a palavra de Deus e que colocou o seu coração naquilo e que depositou a sua fé naquilo, ela viveu uma vida abençoada. Porque as bênçãos dos filhos de Deus não estão nas manchetes de jornal. As bênçãos dos filhos de Deus estão na provisão do Deus abençoador. E para os filhos de Deus, Deus abre porta onde não tem. E para os filhos de Deus, Deus derrama bênçãos sem medidas. Na provisão, na necessidade. Em tempos bons, em tempos ruins, em primavera, verão, outono, inverno, seja a estação em que você estiver vivendo, nós podemos encontrar os resquícios das bênçãos de Deus na nossa caminhada. Versículo 15, ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro. Tem alguém aqui? Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro. Exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. O posicionamento dessa viúva a promoveu para viver na atemporalidade das circunstâncias. Ela não estava dependente da chuva, ela não estava dependente do solo, ela não estava dependente do germinar das plantas, das árvores frutíferas, das plantações, dos grãos. Ela não estava dependente destas coisas porque o Senhor era o seu provedor, independentemente das circunstâncias. Enquanto Israel vivia uma rebeldia com o Senhor, enquanto Sidom era a capital do deus Baal, enquanto o contexto daquela viúva era de não ter um marido para ser o seu provedor e não ter nada para armazenar o seu alimento, Deus ali fazia milagres. Deus ali trabalhava no coração daquela mulher. Quantos de nós temos tido o privilégio? Eu estou aqui nessa manhã para te lembrar das bênçãos que você vive na presença do Senhor. Esse é o meu papel nessa manhã, na presença do Senhor e na presença de vocês. Quantas são as bênçãos que vocês têm vivido na presença do Senhor? Quantas são as bênçãos nos valores e nas promessas dentro da sua casa, no ambiente em que o Senhor está promovendo o teu lar. Irmãos, não foram uma nem duas vezes que eu e a pastora fomos visitar casas de pessoas que estavam chegando na fé. E entrávamos naquela casa, uma casa que ainda estava bagunçada, uma casa que ainda não tinha ordem, uma casa que ainda não tinha uma mesa de jantar direito colocada no seu devido lugar, uma casa que não promovia, não favorecia comunhão entre a família, uma casa em que a televisão era o centro da casa, uma casa em que não havia bênção do Senhor. E depois de um tempo, indo visitar de novo, a mobília tinha mudado. Aquela mesa de jantar foi colocada no lugar certo. Aquela TV foi colocada também no lugar certo. A limpeza da casa, o ambiente da casa, você já viveu isso? Tenho certeza absoluta. De você entrar numa casa e você se sentir mal naquela casa, e você entrar numa casa e você se sentir bem naquela casa, porque parece que Deus ali está. Um ambiente
Sabe quem que faz isso na nossa vida? É Deus. É Deus que muda a nossa perspectiva. É Deus que muda a nossa forma de olhar. É Deus que muda a nossa forma de viver. É Deus que muda o nosso jeito de organizar a nossa casa. É Deus que muda as nossas prioridades. Aquela casa onde o filho ainda almoçava no quarto, a filha no outro quarto, o marido em pé na cozinha, a esposa deixava para comer depois, e daqui a pouco todo mundo junto, reunido naquela mesa, fazendo uma oração antes do alimento. Isso é favor de Deus, isso é bênção sem medida sobre a tua casa. Deus tem feito grandes coisas. Por quê? Porque a palavra, ela vai nos lavando, a palavra ela vai mudando, a palavra vai transformando, a palavra vai trocando as nossas prioridades, o nosso tempo, a gente começa a refletir nas coisas, sabe? Muito do que nós vivemos no ordinário reflete a ação do Espírito Santo dentro de nós. Às vezes nós ficamos naquela expectativa daquele avivamento de mover, de vir para o altar, de chorar, e isso é muito bom. Mas o fruto de um avivamento genuíno está nas coisas ordinárias. Como nós lidamos com as coisas ordinárias da vida. Como nós fazemos quando estamos em casa. Como nós fazemos quando nós estamos no nosso trabalho. Como nós fazemos quando nós estamos dirigindo. O Senhor vai nos constrangendo, não é verdade? Esses dias, eu confesso para vocês, que eu estava atrás de um carro rebaixado. Você já viu carro sambando? É carro rebaixado no Brasil, né? Porque tem mais buraco do que pista reta nas ruas, né? Então não tem nem como ter carro rebaixado direito nessa cidade, mas tem. E aí o carro fica sambando dos buracos. E aquilo vai reduzindo a velocidade, reduzindo. Quando chega na lombada, meu irmão, é um evento. Chegou na lombada, é aquela coisa assim que você fala, cara, aqui vai uns 5 minutos. Dá aquela curvinha de lado, né? Aí tá passando, a hora que tá no meio, volta e aí continua. Eu confesso para vocês que a hora que chegou na lombada, eu fui entrar pela direita para passar por aquela parte onde as pessoas caminham, sabe? Eu fiz isso. Aí, meu irmão, o cara percebeu. Aí ele achou que eu estava querendo tirar um racha com ele. Sem brincadeira. Ele parou e ficou... Eu falei, Jesus... Naquela hora, ou eu acelerava, ou eu parava. E graças ao Santo Espírito dentro de mim, eu contei até 1549, fiquei ali e deixei ele ir. E aí ele ficou sambando, claro. Aí foi prazeroso para ele fazer ainda mais devagar na minha frente. Mas amém, e eu fiquei ali. Glória a Deus. Ele entrou rapidinho ali num lugar e eu continuei. E fui me retratando com o Espírito Santo, porque, de fato, eu não devia nem ter tentado fazer o que eu fiz, né? Afinal de contas, você pode estar aqui hoje, né? Não vou falar a cor do carro. Oi? Já te peço perdão se você está aqui, ou se você estiver me assistindo daqui 2 anos. Mas sabe, esses valores, eles vão entrando no nosso coração, a gente vai mudando. Irmãos, eu ouço histórias de pessoas que andavam com um facão no porta-malas do carro para quando estivesse briga, puxar o facão. Eu conheço irmãos que andavam com um taco de beisebol. Sabe quanto custa um taco de beisebol no Brasil? Com um taco de beisebol no porta-malas para bater em alguém. E já puxou o taco no meio de uma briga. Pensa. Sabe, a gente vai vendo as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre nós e vamos vendo corações sendo transformados, realidades sendo transformadas. A nossa vida, de uma hora para outra, parece que vai tomando uma guinada e a gente se torna irreconhecível para nós mesmos.
Isso, diz para mim se isso não é bênção em favor de Deus na nossa vida. Quantos de nós podemos olhar para trás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, e dizer, Jesus amado, eu ainda fazia aquilo, eu ainda fazia aquilo outro. Não é verdade? E hoje nós não fazemos mais para a glória de Deus. Tempo cada vez de mais qualidade com o cônjuge. Amados, é bom demais estar casado e os anos na fé se passarem. Porque o valor que você começa a dar, o cuidado, o carinho, o zelo, a atenção, a liberdade, aquelas DRs que antes eram uma atenção para você desenvolver, agora quase não tem mais, porque já se fala de tudo, já se vive numa transparência. Quantos homens aqui viviam escondendo coisas, e ao longo dos anos foram confessando, criando coragem para confessar, para dizer, para pedir perdão, né? E aí agora as águas se passaram, as águas lavaram, o perdão veio e foi restituído, e o relacionamento está em pleno vigor, em franca saúde espiritual, porque a palavra vai nos lavando. Isso é bênção. Essa viúva, ela estava vivendo no meio do caos, mas dentro da casa dela havia provisão sobrenatural. E nós podemos olhar para a situação hoje e ficarmos espantados, meu Deus, o que vai acontecer agora? Com essa economia, com isso, com aquilo, com a gasolina, com tal, com aquilo outro. Ou podemos olhar para dentro da botija, podemos olhar para o jarro e continuar percebendo que nada nos tem faltado, porque Ele continua sendo o nosso provedor. Nós podemos tomar a decisão de olharmos para onde nós queremos, para onde nós temos olhado. Perceba as bênçãos. Talvez você esteja vivendo uma estação onde financeiramente não é a melhor, mas talvez esteja sendo a emocional, talvez esteja sendo a familiar, talvez o teu ambiente familiar esteja mais unido do que nunca. E vamos combinar, não é verdade? Entre escolher uma coisa e outra, eu não sei, eu prefiro viver crise financeira do que crise familiar. Eu espero que você também. Mas e você que está vivendo uma crise familiar? Talvez o Senhor esteja te abençoando financeiramente para que você possa dar uma guinada na tua relação de família. Entende como as coisas, o Senhor vai fazendo as coisas? O Senhor vai abrindo portas, o Senhor vai abençoando, o Senhor vai trazendo o cuidado. Amados, nós tivemos uma série agora sobre congregação. Nessa semana que passou, o nosso irmão Ed estava roçando, uma lâmina da roçadeira escapou da roçadeira, quebrou, não sei o que aconteceu, foi direto no peito do pé dele, quebrou os ossos, rompeu a artéria, ele foi direto para o hospital fazer cirurgia emergencial. Amados, tinha irmão da igreja levando sanduíche para o cara, para a família. A gente conversou com a Rafa, teve irmão da igreja que se comprometeu em fazer as entregas de pães do Ed para que não faltasse recurso na casa deles. Diz para mim se isso não é uma família maravilhosa de Deus. Diz para mim se não é uma bênção participar desse corpo. Talvez você esteja dizendo assim, poxa, mas eu não vivo isso aqui, pastor. Então eu quero desafiar você a se envolver no meio de nós, a servir nessa casa, a participar de um em casa, a se tornar conhecido, para que a gente possa te conhecer e que juntos nós possamos viver essa história de amor. É bênção do Senhor. Quantos aqui são abençoados? Quantos aqui já foram abençoados por algum irmão aqui da igreja? Levanta a mão. Olha isso! Olha em volta! É assustador. É bênção de Deus. É bênção do Senhor. Ajustes na educação financeira, né? Às vezes o problema não é ganhar, o problema é gastar. Tem gente que chega na fé, não sabe gastar. Só que ela vai vivendo contentamento, ela vai aprendendo com relação aos princípios da palavra, ela vai aprendendo a colocar sua vida financeira em ordem, ela vai aprendendo que dar é melhor do que receber, mas que para dar tem que ter.
Ela vai aprendendo que quando você deve para alguém, você se torna escravo de alguém. Ela vai aprendendo, as águas da palavra e do Espírito vão lavando, e o Senhor vai nos levando a níveis de glória, a níveis de intimidade com Ele, a níveis de ajustar a nossa vida. Por quê? Porque a bênção de Deus é para a eternidade, mas ela repousa e recai sobre nós aqui também, e nós desfrutamos dela. Isso não é bom demais, irmãos? Você consegue perceber quantas coisas o Senhor tem te abençoado? Eu estou dando alguns exemplos aqui para que, em meio a estes exemplos, o Senhor comece a falar ao teu coração e te lembrar de coisas. Te lembrar. Aquele irmão que você não conversava, agora você conversa. Aquela pessoa que você teve coragem de pedir perdão, de liberar perdão. O Senhor, Ele vai operando, Ele vai trabalhando, Ele vai nos conduzindo. Aguce a sua percepção das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Perceba quanta coisa linda Ele tem feito. Eu quero dizer para você que Ele está só começando. Opa, poxa vida. Ele está só começando. Ele está só começando. Assim como aquela viúva achava que a provisão que sustenta a vida era o must, era o ápice, era o top. Quando de repente, diga comigo, quando de repente, algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Ah, meu pai. Foi piorando e por fim foi curado. Morreu. Morreu. Com a morte do filho, essa mulher, ela evidencia aqui no que ela vai falar, preste atenção no que ela vai falar. Ela evidencia aqui a fé dela, ela evidencia a forma que ela olhava para Deus e a dificuldade que ela tinha de acreditar em um Deus gracioso. E ela diz assim: homem de Deus, ela olha para Elias e diz: homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me dos meus pecados e matar o meu filho? Ela reclamou para o homem de Deus, de que por ele estar ali, Deus havia percebido que ela estava ali, porque ela não se achava digna de se apresentar diante do Deus dos israelitas, porque afinal de contas ela adorava outros deuses, mas aquele Deus percebeu a sua existência, se lembrou dos seus pecados e resolveu puni-la. Uau! Matando o seu filho. É o que ela fala. É exatamente o que ela está dizendo aqui. Fui punida por Yahvé. E aí Elias, como um profeta, como um homem retentor da palavra, prefigurando a Cristo Jesus, como Cristo fez nas nossas vidas, amém? Olha o que ele faz: dá-me seu filho, eu vou resolver isso aqui. Eu vou resolver isso aqui. Foi o que Jesus fez. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva, que me recebeu em seu lar, e fizeste o filho dela morrer? Ele reconhece a desgraça, ele reconhece a morte, ele reconhece o luto, ele reconhece a distância desta viúva para com Deus. E aí ele diz, e aí o texto diz: em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes. Irmãos, eu não sei se você, quando leu esse texto, você pensou: será que ele passa energia para essa criança? É justo pensar em alguma coisa assim. Será que ele não está ali aquecendo o corpo daquela criança, né? Será que não era uma forma emergencial de se fazer? Não, mas ali, ele deitando sobre a criança, ele está se colocando no lugar daquela criança, como toda a humanidade que estava afastada de Deus, morta. E por 3 vezes, assim como foram 3 dias, para que Cristo ressuscitasse,
aquele menino então ressuscita. É a primeira ressurreição na narração da história da Bíblia. Naquele momento, o profeta Elias, prefigurando Cristo, mostra que haverá de vir uma ressurreição, haverá de vir uma morte e ao terceiro dia uma ressurreição. E naquele momento então aquela criança se levanta e ele vai apressadamente levar aquela criança para sua mãe. E veja o que aquela mãe vai dizer no versículo 22. O Senhor ouviu a oração de Elias, o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias, agora, não com a provisão para a vida, não com a provisão do sustento da vida, mas agora eu tenho certeza que você é um homem de Deus, de que o Senhor, verdadeiramente, ela não diz mais o Senhor seu Deus, mas ela diz o Senhor. Vocês estão entendendo? Ela aceita o senhorio desse Deus maravilhoso. E ela diz, o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Então aqui ela reconhece a esse Deus, não mais somente como um Deus de Elias, mas um Deus para todo aquele que nele crer. Então essa mulher, ela vive as bênçãos de Deus, mas depois ela vai viver o Deus da bênção. E aí ela se alegra mais ainda. E aí ela entende mais ainda aquilo que o Senhor estava fazendo no meio do contexto dela, na história de miséria dela. O Senhor provê tudo para ela. Provê o agora, provê o depois, provê a vida, provê a eternidade. E as bênçãos de Deus estão ali ao redor, porque ela decidiu entregar o seu destino nas mãos de Deus. Amém? Eu e você vivemos essa realidade. E podemos agradecê-lo por isso. E devemos agradecê-lo por isso. Que privilégio é vivermos nessa comunhão. Eu quero chamar o pessoal do louvor para subir. E eu quero convidar você a encher o teu coração de gratidão nesse momento. A lembrar de tudo que o Senhor tem feito, de tudo que Ele fez, de tudo que Ele vai fazer, de que a história está no meio. Apesar de que Jesus tenha dito, está consumado, a nossa história está no meio. Ele nos tomou e Ele está nos conduzindo a pastos verdejantes, de glória em glória, de eternidade em eternidade, de bênção em bênção, de porta em porta, para que nós possamos desfrutar da presença dEle, aquela que nós deixamos tudo para trás para segui-lo, a presença maravilhosa desse Deus. Deus ouviu a tua oração, Deus ouviu o teu clamor, Deus ouviu o momento em que você se entregou a Ele, Deus se lembra, Ele te ama, Ele te abençoa, Ele tem planos de paz ao teu respeito, Ele é contigo, Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, as misericórdias dEle se renovam a cada dia. A graça, o favor imerecido do Senhor para a vida eterna está no meio de nós. Ah, Deus maravilhoso. Vamos ficar de pé. Você crê que Deus é bom e tem sido bom contigo? Então levante suas mãos, feche seus olhos, comece a dizer a Ele tudo aquilo que passa no teu coração. Vamos regar o ambiente dessa igreja de gratidão nesse momento. Ah, Deus, obrigado, Deus, Tu és bom. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua presença na minha família. Obrigado pela Tua presença no meu coração. Obrigado pela Tua presença na minha vida. Obrigado, Deus. Tua graça nunca falha. Faça aí a tua oração.
todos os dias. Diga o quanto Ele é bom. Eu estou em tuas mãos.